Mateus 3, a partir do 13. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Até o 17. Pois então, nessa nossa breve aventura, no texto do Evangelho de Mateus, nós já percebemos que Mateus está apresentando para a gente o personagem principal da sua narrativa, que é a pessoa de Jesus. Nós vimos que Jesus foi, segundo Mateus, concebido de maneira sobrenatural, quando José sonha e o anjo diz que o filho de Maria era obra do Espírito Santo. Nós vimos que o nascimento de Jesus já gera um problema com os poderes humanos, o poder político, o poder religioso, e aí vai acontecer a matança dos primogênitos, dos inocentes, e a fuga de Jesus para o Egito. E agora ele vem no capítulo 3, apresentando para a gente João Batista, Você percebeu, como eu falei semana passada, que há um salto aqui do nascimento de Jesus para o ministério público de Jesus. Mateus não tem a intenção de narrar toda a história de quando Jesus era pré-adolescente, adolescente, porque isso não importa. O que importa é a concepção de Jesus e o seu ministério, que vai ficar conhecido em Jerusalém do primeiro século. Por que João Batista? João Batista é um personagem citado nos 4 evangelhos, porque era um líder espiritual de relevância no primeiro século. Não só os evangelhos narram a história de João Batista, como outros textos que não são bíblicos, mas são da mesma época. Porque realmente João foi um avivador, alguém que apareceu em um período em que não se levantava mais a voz profética em Israel. João é aquele por quem Deus fala, apesar de haver um silêncio da parte de Deus por mais de 400 anos. Depois que o povo é levado para o exílio, e o exílio é o período em que eles foram dominados por outras nações e levados para outros povos, e depois desse aprisionamento, depois dessa escravidão, depois desse exílio, eles retornam e Deus já não fala mais através dos profetas, como no Antigo Testamento. Então há um silêncio da voz de Deus por 400 anos. E João Batista então aparece como um profeta legítimo, não só legítimo do ponto de vista dos escritores do Novo Testamento, mas legítimo também das outras fontes religiosas e históricas do primeiro século. Citei Flávio Joséfo como principal fonte, a narrar a pessoa de João Batista como alguém justo e que pregava o arrependimento dos pecados. Então, João Batista é uma personalidade histórica, religiosa, realmente com importância, porque era conhecido. E Mateus vai narrar para a gente uma espécie de transição de João Batista para Jesus, no que tange a questão do ministério público. Então, nesse texto, nesse breve texto, que apesar de pequeno é realmente muito intenso e profundo, de significados, você vai perceber um João Batista que prega o arrependimento dos pecados e batiza os arrependidos, mas ao mesmo tempo diz que existe um maior do que ele não é digno nem mesmo de desatar as sandálias dos pés. Aqueles que ouvem a pregação de João Batista identificam
essa pessoa de quem João Batista fala, a quem ele se refere, se tratando realmente do Messias. Há uma confusão por parte dos espectadores, né, por conta da autoridade de João, e a confusão está em eles, quem sabe, especularem se João Batista seria o Messias, por causa realmente do tipo de pessoa, do tipo de vida que ele levava e do tipo de autoridade espiritual que ele representava. Mas João vai dizer que não, que o Messias viria, batizaria, diferente de João, que batiza com água, esse batizaria com o Espírito Santo, e seria realmente uma voz diferenciada em Israel, porque traria o batismo prometido no Antigo Testamento do Espírito Santo e também o juízo de Deus. Aí no versículo 13, que é o que nós lemos, né, João vem da Galileia, de Nazaré, na verdade, da sua terra, para ser especificamente batizado por João Batista. Não é isso que diz o 13 aí? Sim. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Aqui nós já temos assunto para semanas, né? E esse tema inclusive nasceu no estudo dos grupos, né? Por que Jesus se apresenta para ser batizado por João Batista, visto o batismo de João ser um batismo de arrependimento, né? Aquele que se arrependia dos pecados tornava esse arrependimento público através do batismo, e João assim o fazia, visto o Evangelho de Mateus dizer que Jesus não tinha pecado. E vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque à luz do Antigo Testamento e do judaísmo do primeiro século, o que seria, na pregação de João Batista, o pecado? O pecado para João é a transgressão das leis de Deus. E lei de Deus no Antigo Testamento é a Torá, não é? É a lei revelada por Deus aos judeus. Então, quando João fala de arrependimento dos pecados, ele está falando de arrependimento das transgressões no que tange à lei. Depois, né, com o advento da morte e ressurreição de Jesus, dos escritos do Novo Testamento e das cartas paulinas, nós vamos entender pecado como algo muito mais abrangente do que a transgressão de diretrizes, né? Como é a questão da Torá. Porque você não precisa necessariamente transgredir uma lei para ser um pecador ou mesmo para pecar. Nós entendemos isso hoje. Mas na pregação de João Batista, o arrependimento era sobre transgressão. Transgrediu, você precisa se arrepender, não é? E Jesus é dito, é ensinado, né, narrado a história dele como alguém que não tinha pecado. Mas mesmo assim, ele se apresenta diante de João Batista para ser batizado por João, o que gera o questionamento, né? Se Jesus não tinha pecado, se ele não era um transgressor da lei, por que ele então precisa ser batizado por João? Eu digo precisa, porque Jesus diz aqui que é necessário, né? Apesar de haver uma resistência de João Batista. Então, Jesus não tem pecados, mas ele vai até João, saindo de Nazaré, até o lugar onde João batizava, para se submeter a um batismo cujo teor, né, e ensinamento era o batismo do arrependido, daquele que se arrependia dos pecados, mesmo Jesus não sendo transgressor da lei e não tendo pecados. E esse tipo de questionamento que eu estou trazendo para você não é o que eu pensei, isso é realmente assunto de muita literatura. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender, antes de entrar nessa questão em específico, é que, apesar de Jesus ter, né, ido até João para ser batizado por João, e o batismo soar uma coisa estranha para a gente, soa estranha para João também. João não estava ali como um teólogo extremamente sofisticado e conhecedor de todas as nuances e texturas do que Jesus estava fazendo, porque ele mesmo vai dizer no versículo 14, João então tentou impedi-lo, não é isso que está aí? Persuadi-lo em algumas outras versões. A palavra no grego é bem interessante, que é diácolo.
que tem realmente o significado de alguém que tenta impedir um acontecimento. Então, o que acontece aqui é que quando Jesus se apresenta diante de João Batista, aquilo para João é tão estranho, porque ele provavelmente sabe quem é Jesus, porque se não soubesse, não teria tentado impedir, né, o batismo. Soa tão estranho, tão fora de lugar, tão inadequado, que João vai dizer: tu vem a mim, eu é quem preciso ser batizado por você. Então, o que João identifica? Alguém diante dele que não era um transgressor, que não era como os outros que se arrependiam porque haviam transgredido. Era alguém justo, era alguém que realmente não se adequava ao tipo de pregação que João fazia para aqueles que iriam se submeter ao batismo. Na verdade, João se coloca como aquele que deveria ser batizado por Jesus, porque ele olha para si e percebe que ele sim é um pecador, já que o conteúdo da pregação de João Batista é: arrependei-vos, não é? Arrependei-vos dos pecados. Então, João vai dizer: eu é que deveria ser batizado por você, porque ele identifica em Jesus alguém sem pecado, sem transgressão, e ele um transgressor, apesar de toda a sua autoridade, apesar de toda a sua voz profética, apesar de ser um representante legítimo de Deus na Jerusalém do primeiro século, diante de Jesus, ele realmente reconhece a sua inadequação para praticar o batismo com Jesus, que aos olhos de João Batista não era alguém transgressor. Todo mundo entendeu, né? O que João vai dizer? Eu é que deveria ser batizado por você. Esse primeiro aspecto, a gente pode parar por aqui, porque aqui já dá para conversar, não é? Assim, qual é o caminho? Eu faria uma pergunta, que a gente vai fazer com que essa pergunta tenha sentido dentro desse texto. Qual é o caminho para uma espiritualidade genuína, verdadeira? Porque a gente ouve hoje muito sobre espiritualidade. Espiritualidade tem inúmeros sentidos na nossa cultura. Espiritualidade pode necessariamente fazer parte de algum outro contexto que não cristão. As pessoas hoje buscam a espiritualidade de várias maneiras, né? Através de abordagens mais místicas, através de abordagens mais filosóficas, através de inúmeros tipos de filosofias, né? de cosmovisões, de realmente maneira de se buscar um aperfeiçoamento espiritual, né? de diversas formas. Então, dentro desse leque de possibilidades que é oferecida hoje em dia, né? Qual é o caminho realmente para se encontrar uma espiritualidade genuína? E quando eu falo genuína, é uma espiritualidade verdadeira, uma vida espiritual que faça sentido, não que faça sentido para você, não é? Como alguém que entende que esse é o melhor caminho a trilhar para realmente melhorar enquanto um ser espiritual, mas segundo a perspectiva de Mateus, porque Mateus tem coisas aqui que ele quer mostrar para os seus espectadores, né? Eu poderia dizer para você que o primeiro aspecto de uma vida espiritual legítima e verdadeira, e isso você pode aplicar na sua vida, se você realmente é alguém que está buscando uma vida espiritual, e se essa trajetória que ela está sendo trilhada é genuína e verdadeira, você pode aplicar isso na vida de outras pessoas que se dizem pessoas espirituais, né? E outros líderes que se dizem pessoas espirituais, e outros tipos de pessoas públicas que se dizem pessoas espirituais. Isso é um princípio bíblico que é ensinado por Mateus aqui. O primeiro aspecto dele é reconhecer a sua pecaminosidade diante da santidade de Jesus. Primeiro aspecto que vai evidenciar se a sua vida espiritual, se a sua busca espiritual é legítima, é que quando você se depara com Jesus, a primeira coisa que você vai dizer é: eu não sou digno. João Batista, meu amigo, você sabe quem foi João Batista? Jesus vai dizer: não há
homem nascido de mulher maior do que João Batista. Ele está dizendo maior porque ele era um homem alto, né? E nem um homem influente. Ele está falando sobre o reino de Deus. No reino de Deus, não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. Porque ele é o precursor da pessoa de Cristo. Ele é alguém que tinha um ministério específico, chamado por Deus desde o útero da sua mãe, que viveu uma vida ascética no deserto, uma vida de simplicidade, uma vida realmente de dependência de, cara, um referencial assim. Se você topar com João Batista no céu, respeita, tá? Porque o João Batista não é qualquer um, não. João Batista não está aqui de penduricalho para o Novo Testamento só para introduzir uma história. É alguém relevante, é alguém de autoridade, é alguém realmente que representa Deus. Mas diante de Jesus o que acontece? Eu não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias, ele vai dizer. Eu é que deveria ser batizado por você. E ele tenta impedir o batismo de Jesus. Não, está errado isso aqui. Ele percebe a inadequação dele, porque Jesus é santo, e ponto. Então a vida realmente espiritual, genuína e verdadeira, começa no reconhecimento de realmente que somos pessoas inadequadas para se relacionar com Deus. Somos inadequados porque somos pecadores. Somos inadequados porque somos transgressores. Somos inadequados porque somos imperfeitos. Somos inadequados porque somos falhos e Deus é perfeito. Mas apesar da nossa inadequação, Deus busca o relacionamento com a gente. Mas a gente não pode esquecer disso nunca. E se em algum momento a gente se encheu de uma espécie de altivez, né? Ou de, quem sabe, uma ideia enganosa de que somos justos e merecedores da presença de Deus, e merecedores das bênçãos de Deus, porque na verdade não erramos, né? Não falhamos, não somos transgressores, não pecamos tanto quanto outros por aí, não roubamos, não matamos, esse tipo de discurso que é furado, né? E a frase que eu vou morrer dizendo, né? Uma delas é: se você pudesse conhecer 5% do que eu penso durante o dia, você não queria olhar na minha cara, porque somos pecadores imorais. E a santidade de Jesus revela isso, expõe isso. Não que Jesus queira nos expor, não que Jesus queira que nós e os nossos pecados sejam conhecidos pelos homens para nos humilhar, porque a busca por uma experiência espiritual genuína, ela automaticamente vai fazer com que você reconheça isso. Eu sou indigno, eu não mereço. Isso não pode ser um discurso religioso, porque a gente pode aprender a repetir isso aqui, né? Eu não mereço, né? Pior dos pecadores, mas é tudo da boca para fora. No final, nosso coração é altivo, é cheio de si, acha que é merecedor mesmo e que Deus tem que mais que abençoar, porque a gente não representa grandes riscos, né? Porque tem pessoas muito piores do que nós, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa de pessoas que são religiosas, mas são sepulcro caiado, bonitos são por fora, são bonitos, né? E por dentro são podres, porque não entenderam ainda que toda a obra e ministério de Jesus e trajetória de Jesus é justamente porque somos pecadores. E isso não precisa vir, ou não é para vir da boca de Jesus, porque ele não quer nos expor. Isso precisa vir da boca da gente, como João Batista. O reconhecimento de que realmente transgredimos e somos pecadores. Amém? Amém. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa oração precisa ser feita todo dia, gente. Todo dia. Todo dia. Porque a gente é muito bom em pedir para Deus fazer coisas para a gente. Mas a gente é muito ruim para no final desses pedidos dizer para Deus: apesar de eu não merecer. Entende isso? Ele tem uma lista enorme de Deus: ó, preciso disso, preciso daquilo outro. E Deus quer mais que você ore mesmo, né? E diga as suas necessidades. Que bonito isso. Mas saiba que Ele não tem um pingo de obrigação em responder às suas orações. Ele não está obrigado, porque você não merece. E se Ele agir, é graça, porque Ele desejou agir, porque Ele realmente
é um Deus de amor e abençoador. E Ele não quer ficar jogando na cara da gente que a gente não merece, que a gente é pecador, que a gente é... Ele não quer isso. Não é esse o papel de Deus. O papel de Deus é realmente levar a gente a um reconhecimento de que precisamos de ajuda para que possamos ser curados, que precisamos realmente da ação dele, porque não somos merecedores, porque não temos força, porque somos transgressores. É isso que João Batista faz. No discurso de João Batista aqui, né? E se eu falei, né, que semana passada, que o ato do batismo já era uma confissão pública de pecado, né? Que é óbvio, se João prega, arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus, e você vai para o batismo, está todo mundo vendo que você deve ter transgredido, deve ter pecado em algum momento, por isso que está ali, né? É uma confissão pública. E a de João Batista também é uma confissão pública, porque eu estou lendo, você está lendo, Mateus escreveu, os evangelistas escreveram, e a gente agora aqui pega João na sua intimidade, né? A voz que clama do deserto, que realmente prega arrependimento, que é usado por Deus, que é o maior homem nascido de mulher no que tange ao reino de Deus, vai confessar os seus pecados, a sua inadequação aqui diante do Cristo. Eu que deveria ser batizado por você, porque eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Será que quando Jesus voltar e correr para abraçar a gente vai ter esse tipo de comportamento? Não, Senhor, eu não sou digno nem de tirar a sandália dos teus pés. Já pensou nisso? Porque se você pensa que você vai sair correndo e abraçar Jesus, você está bem viajando assim. Acho que você não entendeu muita coisa não, tá? Não que você não deva, né? Tomara que você morra de desejo de que Jesus volte e você se encontre com Ele. Mas ponha-se no seu lugar. Jesus é santo. Jesus é o Filho de Deus, é o Criador de todas as coisas. E nós somos seres agraciados, apesar da nossa incapacidade de agradar a Deus. Então, o que Jesus vai dizer, né? Quando João tenta impedi-lo de ser batizado? Esse aqui é público, né? E seria mais ou menos assim como João vê Jesus e fala, tá errado, né? O pessoal tá vindo aí. Não posso te batizar, cara, vai pegar mal isso aqui, né? O que vão dizer? Que você é pecador, você está se arrependendo dos pecados, como é que é isso, né? E estava todo mundo vendo mesmo, aqui não é um ato isolado, né? Se você ler os evangelhos, vai ver que isso aqui foi durante o ministério de Jesus, de João Batista, né? Em que as pessoas, atendendo ali a pregação de João, iam para as águas. E Jesus vai dizer assim, realmente, João, você não serve, eu que vou te batizar aqui agora, para todo mundo ver quem é que manda nesse negócio. É isso que Jesus diz? Não, né? O que Jesus vai responder? Versículo 15. E Jesus respondeu, deixa por enquanto. Então, perceba uma coisa aqui. Jesus não é um falso humilde não, tá? Que vai dizer assim, pois é, João, mas eu estou aqui, né? Ele diz assim, por enquanto, João, é isso. Então, a autoridade de João Batista sobre Jesus, nesse ato do batismo, é por enquanto. Por quê? Por que por enquanto? Jesus vai responder, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí o texto vai dizer que João, então, concordou, né? Contrariado, mas consentiu. Por que Jesus diz isso? Necessário é cumprir toda a justiça. Se você for fazer uma busca no Evangelho de Mateus, nas passagens que contém a expressão justiça, de kaiosine, do grego de kaiosine, você vai encontrar algumas passagens bem interessantes. Por exemplo, bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, não é? E que justiça é essa? Isso é o Sermão do Monte, né? Os bem-aventuranças.
Que justiça é essa que Jesus está dizendo no Sermão do Monte? Que bem-aventurados aqueles que buscam, que clamam por justiça. Não é a justiça dos homens, né? Não é a justiça do tribunal, não é uma vida mais equilibrada, né? Que não sofre tanto com as injustiças. A justiça que ele fala lá é a justiça de Deus, não é isso? É uma justiça elevada, é uma justiça realmente que faz todo sentido buscar por ela. Em outro momento Jesus fala, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, não é isso? E que justiça é essa que Jesus está anunciando no Sermão do Monte, que gera perseguição, ou que geraria perseguição às pessoas? Seria a justiça de Deus, manifesta através da vida de Jesus, do evangelho ensinado por Jesus. Então você vai perceber que a resposta de Jesus para João Batista é que é necessário cumprir toda a justiça, e a justiça aqui é o conjunto de coisas pertinentes ao desejo de Deus para a humanidade. Deus tem uma vontade para a humanidade, e essa vontade é a sua justiça, que será manifesta segundo a sua vontade, segundo o seu plano salvífico, segundo aquilo que ele entendeu ser o melhor para nós. Então justiça aí abrange o ministério salvífico de Jesus, abrange juízo final, é uma questão de justiça, abrange realmente uma ação de Deus restauradora em uma criação decaída. Então Jesus está dizendo para João Batista, por que eu vou me batizar, ou por que eu vou ser batizado por você, João? Porque é necessário cumprir toda a justiça. Ele faz questão de dizer para João Batista que aquele movimento de batismo era algo da vontade de Deus, para que se cumpra a justiça. E que justiça é essa? A justiça de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus. Mas tem mais coisa aí, porque quando Mateus ele vai botar essas palavras na boca de Jesus para que se cumpra toda a justiça de Deus, ele tem um texto em mente. Ele tem algo que Mateus faz durante todo o Evangelho, é trazer citações do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para a sua história, para dar base, para embasar aquilo que Jesus está falando. Então, se você ler com calma, Mateus está trazendo para o seu texto Isaías 53, 11. Vamos ler? Quer abrir a Bíblia, né, crente? A minha está marcada aqui, porque aí vai mais rápido, tá? Isaías 53, 11. Encontrou aí? Diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades ou os pecados deles. O meu servo justificará a muitos e levará sobre si os pecados, ou as maldades, ou as transgressões dele. Esse texto de Isaías é um texto messiânico, que fala da pessoa do Messias. E o que é que Jesus está dizendo para João Batista? Que ele vai cumprir toda a justiça. E Mateus está dizendo para a gente que a justiça é justamente justificar. O que Jesus está fazendo ao passar pelo batismo ele se identifica com a humanidade pecadora, por isso passa pelo batismo, que é a imersão, que representa a sua morte naquela cruz, e ao sair das águas simboliza a sua ressurreição. Então o batismo de Jesus é um ato profético, não é? Que aponta para a morte e ressurreição de Jesus. Por isso a justiça precisa ser feita. Não é que Jesus tivesse pecados, mas porque Jesus era aquele, e João está entendendo muito bem, que carregaria o pecado do mundo sobre si e justificaria os pecadores e transgressores. Jesus não está aqui simplesmente encenando, atuando em um ato público para que as pessoas vissem que ele dá autonomia para o ministério de João Batista, ou que
que ele estivesse aqui dizendo, não, João Batista é realmente uma autoridade, olha como é que eu fui batizado e agora o batismo de João precisa ser levado a sério. Jesus está passando pelo batismo porque ele era aquele que justificaria os homens. Porque ele é aquele que, apesar de não ser pecador, irá carregar o pecado do mundo sobre si. Porque ele é aquele que, apesar de não ser pecador, ele passa pelas águas simbolizando o pecado do mundo sobre si, mas ele ressuscita no terceiro dia para justificação de todo aquele que crê. Então, percebe a intensidade do que está acontecendo aqui? Jesus é o servo sofredor de Isaías. Jesus é santo, sim, e João Batista reconhece isso, a sua inadequação, mas apesar da sua santidade, apesar da sua divindade, apesar de ser quem ele era o servo sofredor, que sofreria por causa de nós, que carregaria os nossos pecados, que tomaria sobre si as nossas dores. Amém? Amém. Por isso que o batismo cristão, porque o batismo não termina aqui, né? O batismo ele continua sendo ensinado por Jesus, do mesmo jeito. Ele representa o batismo dos pecadores. Aqueles que sabem a sua necessidade de salvação, que sabem a sua inadequação para salvar a si mesmo, que reconhece a sua condição de pecado e vê em Cristo o Salvador, aquele que carregou os nossos pecados sobre si. E aí quando nós entramos nas águas, nós estamos ali simbolizando que morremos realmente para o mundo e renascemos para Jesus, porque ele assim fez. Porque ele ali, tipificando a sua morte na cruz, estava assim, carregando os nossos pecados sobre si. E isso que precisa ficar realmente gravado nas nossas mentes. O batismo não é um ato iniciatório do cristianismo. O batismo não é um ato iniciatório do grupo, da comunidade. O batismo não é um gesto bonito, né? O batismo é uma confissão pública de homens e mulheres pecadores que reconheceram realmente que são pecadores, que carecem da misericórdia de Deus, que Jesus, o Filho de Deus, morreu no nosso lugar, carregando os nossos pecados sobre ele. Se não for assim, não tem significado nenhum. O batismo não é batismo de crianças, porque criança não reconhece nada. O batismo não é um batismo metafórico, não é um batismo simbólico. O batismo é realmente a confissão pública daqueles que entendem a sua necessidade de Jesus. Se não for isso, não faz sentido. Porque quando Jesus se submete a isso aqui, obedecendo ao Pai, para que toda a justiça fosse cumprida, ele está aqui mostrando publicamente que ele é aquele quem morreria pelos homens, como está escrito em Isaías, e como vai acontecer na cruz, no final do Evangelho de Mateus. O início de Mateus é o final de Mateus, em que o Filho de Deus, mesmo não tendo pecados, como disse João, mesmo sendo Filho de Deus, como vai dizer o texto, mesmo sendo santo, se submete realmente àquela cruz para tomar o nosso fardo, para tomar as nossas transgressões, para realmente nos perdoar e nos religar a Deus novamente. E como eu sempre falo, quando esse assunto surge, isso não foi de graça. Não foi de graça. Isso custou a vida do Filho de Deus. Isso custou o sofrimento do Filho de Deus. Isso custou realmente uma ação que a gente sequer entende em toda a sua profundidade, que é o Deus Criador de todas as coisas, tem que passar por tamanha humilhação por amor a nós. Tudo isso, gente, não é para expor a condição do homem, porque a gente nem precisa, tá? Eu não preciso que você me diga que eu sou pecador. Eu já me conheço muito bem para saber que eu sou. Nós não precisamos de pessoas para ficar apontando os nossos pecados. Isso a gente já sabe. Nós sequer precisaríamos da morte de Jesus na cruz para entender que somos pecadores. Nós sabemos. E a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecados, mentiroso. É mentiroso. Quem não tem pecado aí levanta a mão. Levantou, pecou, né? Aí já lascou-se tudo, né? Somos pecadores. E a gente precisa entender que a ação de Deus, ela é realmente
para religar o homem a Deus. Deus não quer acusar os nossos pecados, Deus não quer expor a nossa iniquidade, Deus quer nos curar e nos salvar, mas não sem antes nos arrependermos. Esse é o elemento crucial no Evangelho de Mateus. Arrependimento para a salvação. Quem é Jesus? É aquele que não tem pecado. João Batista vai dizer. Quem é Jesus? O servo sofredor de Isaías, aquele que vai tomar o pecado do mundo sobre si, para justificar aquele. O que é justificar? Vamos lá. O que é justificar? Por que ele vai justificar? Você não vai deixar de ser pecador. Ah, mas eu recebi Jesus como Salvador e fui batizado. Mas continua sendo pecador igual. Então o que mudou? Você não deixa. Porque tem alguns grupos que falam que não peca mais, né? Tem uns grupos assim, a gente não peca mais, né? Depois que fomos batizados, não pecamos mais. Mentira, né? Pecamos. E agora? Toda vez que você peca, você perde a salvação? Pequei, perdi. Não pequei, ganhei. Essa é uma matemática bem da hipócrita, né? Porque se eu pequei e perdi, quando eu não pequei? Qual é o momento em que você, agora é o que? É no relógio que a gente marca isso? É 15 segundos de não pecar, aí ganha a salvação, né? 1 minuto, uma semana, como é que a gente mede esse tipo de coisa, né? O que é não pecar, afinal de contas, né? Me explica aí o que é não pecar, porque o que é pecar eu sei, e o não pecar é o quê? É ficar numa montanha? Não vai dar certo, né? Isso já aconteceu na história do cristianismo medieval, em que os cristãos mais ascéticos, né, iam para as cavernas para não pecar, né? Eles saíam de lá porque não dava certo, porque o cara da caverna do lado implicava e ele pecava, mesmo na caverna, né? Não ia funcionar nunca. Você com você mesmo, você corre o risco realmente de ser um transgressor mesmo assim, né? Eu falo com a Lidiane, eu não sei o que acontece comigo, que às vezes, quando eu acordo de madrugada, eu tenho dificuldade para dormir. E aí ela fala, por que você não volta a dormir? Eu começo a pensar problema, cara. E eu não consigo pensar um negócio legal assim, de madrugada, né? Eu acordei, o que vem na minha cabeça é problema. E na maioria das vezes não é problema que está acontecendo, é coisa velha. Eu fico naquele looping. Tinha que ter quebrado a cara de fulano. É uma coisa ruim assim. E aí eu encontrei a minha receita. Eu ponho a Bíblia, né? E fica lá narrando a Bíblia, eu fico prestando atenção e eu durmo de novo. Porque a gente é assim, tá? Vai pra montanha, não tem nada lá, só você e a montanha. Você vai lembrar daquele cara lá, aquela pessoa lá que fez um negócio lá. Cara, você começa a encher o coração de ir e peca. Pecamos mesmo. Então, se a salvação é pela capacidade que a gente tem de não pecar, pode esquecer, tá? Vamos começar assim. Nem vai ser salvo. Então não pode ser isso, né? A salvação é um ato da misericórdia de Deus. Nós continuamos sendo pecadores, mas quando Deus olha para nós, Ele vê o seu Filho naquela cruz, tomando os nossos pecados sobre si e perdoando a nossa condição de pecador. Deus sabe que você é pecador, continua sendo um vacilão, que nem eu. Ele sabe disso. Mas Ele esqueceu os pecados e lançou no fundo do mar. Ele já não se lembra mais dele, porque o seu Filho carregou os nossos pecados sobre si. E esses pecados, vamos aqui, né, para um discipulado bem importante, né? Não é só os que você pecou até hoje. É por toda a sua vida, querido. Não tem o que você vá fazer que possa te afastar do amor de Deus, Paulo vai dizer. Você foi salvo, você tem o selo da promessa que é o Espírito Santo, você foi alcançado pela graça, acabou. Você é filho de Deus. Você foi justificado. Jesus te justificou. É como se a gente, quando chegasse na presença de Deus, apesar de nossa incapacidade de se salvar a si mesmo, Deus olhasse para a gente e quem entra na frente é Cristo, que tomou os nossos pecados sobre si. E você está salvo.
Por isso que ele é o justificador. Por isso que toda a justiça precisa ser cumprida. Porque é aquele que vai morrer no nosso lugar e vai justificar todo aquele que crê no seu nome. Amém? Amém. Isso é lindo, isso é doutrina básica do cristianismo. A salvação não é pelas obras, não é pelo tanto que você é bom, porque você não vai conseguir nunca ser salvo. A salvação é através do sacrifício de Cristo. Amém. E a máxima, né, batista, uma vez salvo, Sempre salvo. não, vamos falar junto esse negócio aí, salvo para sempre, para ficar bem bonito, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, pastor, mas o fulano era crente e foi para macumba. O problema é dele. A gente não tem nada com isso. Esse juízo que vai fazer é Deus. Se era salvo mesmo, ou se não era, se foi uma mentira, se não foi, isso não interessa. O que interessa é que Paulo vai dizer para a gente que nada pode nos separar do amor de Deus. E uma vez que recebemos o Espírito Santo da promessa, fomos feitos filhos de Deus. Amém. Salvos por Deus incondicionalmente. Não é pela obra, não é porque senão Jesus nem precisava ter morrido naquela cruz. E ele não seria aquele que justifica os homens, como Isaías diz, e como está intrínseco ao texto. Ele é aquele que vai cumprir toda a justiça de Deus, porque ele é justificador de todo aquele que o busca, porque ele tomou os nossos pecados, as nossas transgressões sobre si. Vamos ler de novo Isaías, você fechou a Bíblia? Vai lá no 53, 11, não é isso? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si o quê? Hein, gente? O que está escrito aí? As maldades. As maldades, os pecados, as transgressões, ele vai levar para onde? Sobre si. Amém? Amém. Deixa, vai dizer Jesus, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João consentiu. Agora vem a parte aqui, né? O suprassumo, né? Desse início do ministério público de Jesus. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Outra coisa, só para fins doutrinários, tá? João Batista não salpecou água na cabeça de Jesus não, tá? Isso aqui era um rio. E as pessoas eram submersas na água. Que era assim que se batizava. Por isso que ele entra no rio para ser batizado por João. E depois de ser batizado ele sai do rio, né? Porque simboliza morte e ressurreição. Então, depois de ser batizado, João saiu logo da água. E aí diz o texto assim: e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. No primeiro momento eu falei para você que a verdadeira espiritualidade é reconhecer a sua inadequação, né? Reconhecer a sua condição de pecado e a santidade de Jesus como o único realmente que pode nos fazer santo. Segundo momento, a verdadeira espiritualidade está no fato de nós entendermos que a justiça de Deus e a justificação de Jesus é o suficiente, que não é pelas obras, que não é pela nossa performance, que não é pelo tanto que a gente pode ser bom, é pelo que foi feito na cruz, é a justiça justificatória, né? Que justifica o homem. O terceiro momento eu vou dizer para você, é reconhecer quem Jesus é e se render. Só há crescimento espiritual se houver rendição. Não, porque a gente falou de reconhecimento, né? Reconhecimento é uma coisa. Você pode reconhecer que você é pecador, isso não quer dizer que você se rendeu. Isso não quer dizer que você se lançou aos pés de Jesus. Isso não quer dizer que você reconhece Ele como autoridade sobre a sua vida. Não. Você pode ser um pecador confesso e mesmo assim não se submeter a Jesus nunca. E isso não significa absolutamente nada, a não ser o fato de você ter uma consciência de quem você é. Mas nesse terceiro momento, Mateus vai dizer para a gente que depois de Jesus ter sido batizado, aí há uma discussão aqui sobre se
João também ouviu a voz e viu a pomba ali, né? O Espírito Santo ali como uma pomba. Mas se você ler os evangelhos sinóticos, embora Mateus seja bem objetivo na narrativa, você vai perceber que João Batista também viu. Porque isso também era um sinal para João Batista. E ele precisava ter certeza, não é, de que Jesus estava realmente no lugar que ele precisava estar como Messias. Apesar de um momento depois, João, em uma fragilidade, né, que era por conta da sua prisão, ter mandado os discípulos perguntarem a Jesus uma segunda vez. Mas nesse momento aqui, Mateus vai dizer para a gente que ele vai sair da água e vai ser percebido tanto por João quanto por Jesus e provavelmente pelas pessoas ali presentes, o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. É o que gera automaticamente. Outra pergunta é, mas você não disse, pastor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino, e ele não tem o Espírito Santo? Ele recebeu o Espírito Santo aqui? É uma pergunta válida, né? Mas, ao mesmo tempo, você não encontra no Antigo Testamento o Espírito Santo na forma de uma pomba. Isso é novo. Não tem texto. Vai procurar texto que faz esse tipo de apontamento, né? Pomba, Espírito Santo, e não tem. Então, tem mais coisa nesse texto aqui que de repente a gente perde de vista, né? E num primeiro momento, se João entende que Jesus não tem pecado, apesar de estar passando pelo batismo, a gente também, lendo o texto, percebe que não se trata de Jesus receber o Espírito Santo agora. Isso não faz sentido, né? Visto João ter dito que Jesus batizaria no Espírito. Eu batizo com água, né? Assim, a gente estudou semana passada, mas virá aquele que batizará com o Espírito. Então, o que será que significa essa pomba aqui? O que será que significa essa cena de Jesus ali, tendo a pomba, né, pousando sobre ele? Vamos por partes. Primeira parte é, se você ler o Antigo Testamento, e aqueles que têm mais intimidade com os textos, né, principalmente período monárquico de Israel, período dos reis ali, né, que tem início ali em Samuel e posterior, você vai perceber que o Espírito Santo, ele era transitório, não é isso? A pessoa, ou o profeta, ou o rei, ele recebia o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo não era final. Esse Espírito Santo estava na vida daquela pessoa por um tempo, não é isso? Um exemplo que eu vou dar aqui, dois eu posso narrar para você. Um é do próprio Davi, que vai suceder o rei Saul. Saul tinha o Espírito Santo, porque ele foi ungido por Samuel, não é assim? Havia uma unção mesmo. Normalmente se derramava óleo na cabeça do ungido, e esse ungido tinha o Espírito Santo como algo da parte de Deus que tornava pública aquela unção, aquele chamado, aquele ministério, seja ele profético, seja ele sacerdotal, seja ele como líder daquela nação. Correto? Estou falando mentira aqui? Não. Não era assim? Sim. Era simbólico mesmo e notório isso. Era um gesto, né? Então, da mesma maneira como aconteceu com Saul, Saul começa a vacilar, transgredir, desobedecer. O que vai acontecer? O Espírito Santo irá se retirar de Saul e virá sobre Davi. Não é isso? Sim. Outro episódio interessante, Elias e Eliseu, os dois profetas, não é? Elias tem o Espírito Santo, né? E manifesta poderes ali sobrenaturais, milagres sobrenaturais. E o que vai acontecer na transição? A porção dobrada, né, do poder de Elias, na verdade, era a unção do Espírito Santo sobre Eliseu. Não ali sendo manifestada através da unção com óleo, mas através da capa que iria passar de Elias para Eliseu. Então você vai perceber que o Espírito Santo era transitório, era marcado por um movimento de unção, né, para que aquilo fosse público,
e também enchia aquele que tinha o Espírito Santo de capacidade, não é isso? De ferramentas para que ele pudesse exercer o ministério. Bom, você vai perceber aqui que João Batista tem o Espírito Santo. Ele não poderia ser uma voz profética sem o Espírito Santo. O Espírito Santo usava João Batista. O Espírito Santo falava através de João Batista. E o que está acontecendo aqui? João Batista não só reconhece que Jesus não tem pecados, não é um transgressor da Torá, como ele vai agora provar da revelação de que Jesus é alguém eleito por Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus como autoridade espiritual. João precisa ver isso. João precisa entender isso. Então, é realmente uma manifestação pública de Deus para que tanto João, quanto os discípulos de João, quanto as pessoas que estivessem ali, apesar de Jesus não manifestar, né, a sua condição de Messias Salvador publicamente tão cedo, mas Mateus já está dizendo para a gente que foi um ato público da parte de Deus para que as pessoas entendessem que Jesus era alguém que era portador da unção da parte de Deus. Não, ele não estava recebendo o Espírito Santo, porque ele já tinha o Espírito Santo, mas ali era necessário que acontecesse assim para que fosse perceptível, notável. Assim como o seu batismo não é sobre o seu arrependimento, é um ato simbólico, mas que significa morte e ressurreição na cruz. Da mesma forma, o Espírito Santo sobre ele é um ato simbólico, porque ele seria aquele que batizaria no Espírito Santo, porque ele é um eleito escolhido por Deus para essa missão. Mas não acaba só aí. Depois uma voz do céu, né? E aí há a discussão sobre se todas as pessoas ali ouviram a voz, ou se só Jesus ouviu a voz, ou se João Batista e Jesus ouviu a voz. Então, há posicionamentos, né? Eu tendo a concordar com aqueles que dizem que João ouviu a voz, Jesus ouviu a voz, mas as pessoas que estavam presentes não entenderam o que estava acontecendo, porque isso acontece em outros momentos. Quando Deus fala e somente algumas pessoas têm realmente discernimento do que está acontecendo e outras não. Eu posso dar um exemplo para você aqui do próprio Paulo, no caminho de Emaús, que tem uma visão de Jesus. Jesus fala com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Mas as pessoas que estão lá não entendem. Elas só veem a luz, né? Mas elas não entendem o que está sendo dito. Porque Deus tem uma intenção realmente de que fosse compreendido por aqueles por quem ele tinha um propósito. Então a voz vai vir do céu, né? E vai dizer: este é o meu filho amado, de quem me agrado. E de onde vem isso aqui? Isso é mais uma citação de Mateus do Antigo Testamento. Então você pode abrir sua Bíblia de novo aí, Isaías 42, versículo 1. Você abriu lá 53, volta um pouco e vai no 1. 42, 1. Achou aí? Isaías 42, 1. Sim? Diz assim: aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro, pois o meu espírito está sobre ele, e ele trará justiça às nações. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. E a voz diz, eis uma voz do céu, e disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. É uma citação pública de Mateus, né, sobre a voz do céu, trazendo Isaías para o contexto, para que João reconhecesse que Jesus não era somente alguém que cumpria a Torá, que Jesus não era somente o Messias justo, que justificaria muitos, mas que ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus não é quando eu digo que eu sou Filho de Deus, assim como você. O Filho de Deus é o Filho enviado por Deus. É o Filho eleito por Deus
desde toda a eternidade, para ser enviado para salvar o homem dos seus pecados. Você tem aqui 3 elementos importantíssimos na fé cristã: o Filho, que cumprirá toda a justiça; o Espírito, que virá sobre todo aquele que crê; e o Pai, tornando público que Jesus é o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O que Mateus quer dizer para a gente? Que Jesus é o justificador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que batizará com o Espírito Santo todo aquele que reconhecer Jesus como Salvador. Amém. Mas tem uma coisa a mais aqui. Embora não seja do mesmo tipo, esse evento ele vai acontecer não em mesma medida, não de mesma maneira, sobre a vida de todo aquele que reconhecer Jesus como seu Salvador. Porque aquele que reconhece Jesus como Salvador é o que reconhece os seus pecados e é batizado. Amém. E recebe o Espírito. Amém. E é feito filho de Deus. A fórmula trinitária de Mateus é a promessa de que nós vamos ser feitos filhos de Deus uma vez reconheçamos a nossa condição de pecador, nos submetamos ao batismo, apesar do batismo não ser elemento para a salvação, recebemos o Espírito Santo da promessa como selo da salvação e deixamos de ser seres que estavam andando para um distanciamento de Deus para sermos feitos filhos amados do Pai. Amém. Amém? Amém.